meio de suas redes sociais, o deputado federal Daniel Silveira abordou o avanço de estratagemas esquerdistas que se infiltraram no imaginário e no inconsciente da população por meio da influência cultural e midiática. Conforme o parlamentar, há uma conexão entre ações do STF, de políticos de esquerda e de conglomerados da velha imprensa. Segundo Daniel Silveira, é preciso apoiar o presidente Jair Bolsonaro, pois o Brasil ainda terá muitas batalhas pela frente. Ouça o texto de Daniel Silveira. O Brasil é a galinha de ouro do mundo, mais precisamente do mundo socialista. Avançaram de forma gradual, mas quase plena em nossa nação, sempre vendendo a ideia de que querem o bem do Brasil, quando na verdade querem os bens. Não acredita? Basta ver a relação em série de fatos. Todo esquema socialista se baseia na tese marxista de que o proletariado deve revolucionar o mundo e por isso é a base revolucionária. Fica evidente que lutam então por antagonismo social para nutrirem suas táticas junto à sociedade. Fosse apenas isso, seria fácil derrotar. Contudo, esses tralhas conseguiram penetrar de forma profunda nos meios de comunicação e, por meio destes, convencimento em massa sobre pautas socialistas na ideia de os tempos mudaram. Há alguns anos, tínhamos como referência de notícia o Jornal Nacional, com âncoras fixos, Fátima Bernardes e William Bonner. Pela falta de percepção da realidade como dano colateral do convencimento midiático, a maioria os enxergava como unidades da verdade. Durante anos, entravam em sua residência, veiculando notícias que você evidentemente acreditava. Não percebia, não suspeitava. Apenas era convencido daquilo e até levava para o trabalho em discussões e conversas com seus amigos. Socialismo, socioconstrutivismo? Nunca nem vi, certo? A manipulação fácil de uma sociedade subjugada pela falta de informações e de fontes da mesma era praticamente um deleite para os revolucionários globalistas. Portanto, uma mulher séria como Fátima, que informou donas de casa por mais de uma década, tem crédito, correto? As mesmas donas de casa que assistiam atentamente ao telejornal, aguardando ansiosamente a novela das 8, guardaram em suas memórias aquelas imagens da mulher séria e firme. Em 2012, ela assume o encontro com Fátima Bernardes bem no horário das crianças verem desenho. Coincidência? Não, uma pequena parte do plano. Suprimiram os desenhos por uma pauta de novos tempos, respeitem as diferenças, lute contra a polícia. Seja um revolucionário camuflado. Uma fatia daquelas mães, ao verem aquela figura feminina séria, que entrava em suas casas e as informava com a verdade absoluta. Os tempos mudaram, as faz crer que realmente devem apoiar o discurso. Elas são conservadoras, claro que são. Mas se tornaram vítimas de uma construção mental complexa que está espalhada em vários programas de várias partes do mundo. Por isso, na segunda parte desta thread, disse que se fosse apenas a esquerda seria fácil derrotar. Temos entre nós centenas de milhares de conservadores na essência que defendem pautas esquerdistas porque foram hipnotizados pela narrativa doutrinadora socialista. Portanto, combatemos a esquerda e temos de convencer parte da direita que se encontra no limbo ideológico. Por isso, quando a esquerda ascende ao poder por meio do sufrágio universal, eles já possuem uma militância organizada com informações de ações pré-organizadas há anos, inclusive de forças amigas, que estão feitos zumbis culturais. Agora, imagine isso espalhado pelo mundo em várias células de informações midiáticas em pequena e larga escala. Imaginou? Pois é um avanço exponencial sobre o modo de pensar e agir do indivíduo e tudo isso nas mãos de um pequeno grupo que veicula informação em nível mundial. Eles nunca brincaram, pelo contrário, levam a sério sua pauta e agenda, tanto que não nutrem somente na esquerda seu plano. Convenceram de forma literal a alguns conservadores de que o socialismo na sua forma mais pura é bom. Estão tão avançados em seu plano que suas ações, mesmo jurídicas e criminosas, vide o STF, sequer são disfarçadas. Estão à vontade em seu terreno que já deu a colheita e ainda é fértil para o plantio de ideias marxistas. O que temos é uns aos outros para vencer. União é o segredo. Teremos muitas batalhas pela frente e eles estarão mais hostis e ambiciosos, pois quase alcançaram a plenitude de seu plano e não vão parar tão facilmente.
Não desista do Brasil. Não desista do presidente Jair Bolsonaro. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Como tem dito há alguns meses, venho trabalhando na elaboração de propostas legislativas que deem ao Congresso Nacional legítimos instrumentos de controle dos excessos do Poder Judiciário. Não é possível que nossa República continue sem um adequado funcionamento do sistema de freios e contrapesos. Indispensável para que haja uma verdadeira tripartição de poderes. Temos assistido a uma supremacia de um poder em relação aos demais. O presidente da República pode ter sustado os efeitos de seus atos pela decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. As duas casas do Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, passam meses debatendo e votando uma reforma. E um ministro do Supremo, com uma canetada só, pode suspender seus efeitos na extensão que entender cabível. Ou seja, Executivo e Legislativo são drástica e dramaticamente controlados pelo Supremo Tribunal Federal. Enquanto que ele, o STF, parece não poder ter seus atos sequer analisados à luz da Constituição Federal. Isso não é democracia. Isso não é tripartição de poderes. Isso não é sistema de freios e contrapesos. E mais, o Supremo pode instaurar um inquérito, ordenar buscas e apreensões e prisões em flagrante violação ao sistema acusatório, e isso ainda é tido como constitucional por 10 de seus ministros. O país inteiro assiste estupefato à violação de regras constitucionais básicas e ninguém pode fazer nada. Os prejudicados resolveram recorrer a um órgão internacional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ou seja, chegamos ao ponto de admitir que não temos no ordenamento jurídico brasileiro um correto funcionamento do sistema de freios e contrapesos. Precisamos buscar socorro no exterior. Aqui existem freios sim, e muitos, mas somente para o Executivo e Legislativo. Mas não existem freios para o Judiciário. Existe a figura do impeachment de ministros, mas isso não é o mesmo que freio ou contrapeso em relação ao Poder Judiciário. Enquanto o Supremo e todo o Judiciário exercem corretamente a autocontenção, ou seja, enquanto reconhecem e respeitam os limites postos pela Constituição, não é preciso cogitar qualquer controle externo. Mas quando esses limites são rompidos, a Constituição Federal precisa prever mecanismos de contenção, porque o poder pertence ao povo, à nação brasileira, e não ao presidente da República, aos congressistas ou aos ministros do Supremo. Todo o poder emana do povo. É o que proclama a Constituição Federal. No inciso 5 do seu artigo 49, a Constituição diz que o Congresso Nacional tem competência para sustar atos exorbitantes do Poder Executivo, mas nada diz sobre o Poder Judiciário. Isso não é razoável. Por causa disso, apresentei no dia 25 de junho uma proposta de emenda à Constituição a fim de garantir ao Congresso Nacional o poder de sustar atos e decisões também do Poder Judiciário, quando extrapolar sua competência e invadir atribuições dos demais poderes e instituições da República. Não queremos, obviamente, limitar as competências constitucionais do Supremo, mas impedir que o Judiciário continue sendo um superpoder. Assim como o Executivo e o Legislativo, o Supremo também precisa estar sujeito a controle para que não extrapole suas competências. A PEC que apresentei precisa de 27 assinaturas para tramitar. Quero agradecer aos senadores que já assinaram. Senador Everton, Girão, Omar Aziz, Lucas Barreto, Eumano Ferrer, Harold de Oliveira e Zequinha Marinho. E pedir que os demais senadores apoiem para que possa entrar em tramitação. Vozes contrárias certamente surgirão, mas hoje há uma clareza nacional da urgente necessidade de construir em nossa República um sistema de freios e contrapesos que seja completo, para que a tripartição de poderes funcione de verdade. Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil. Bom dia, pessoal. Deputada Federal Bia Kicis, como vocês podem ver, estou aqui na Câmara dos Deputados, aqui num plenário que está absolutamente vazio, porque ontem à noite eu fui informada de que haveria uma reunião para debater a lei da censura, o PL 2630 e também outros projetos
que são de origem aqui da Câmara, como, por exemplo, a deputada Tabata Amaral, da deputada Joyce Hasselmann, todos os projetos que visam a determinar o que é ou não a verdade e trazer uma censura para as redes, né? Então, muitas vezes eles colocam como sendo uma intenção bonitinha de evitar a propagação de fake news, mas a gente sabe que não é isso. Mas é importante dizer para vocês o seguinte: chegando aqui, eu vi que a reunião ela é apenas virtual, como vocês podem ver ali, ó, a tela, né, mostrando ali que é um debate que é fechado. Está sendo transmitido pelo YouTube, mas eu mesma, como parlamentar, não tenho como me inscrever para falar. Bom, então, para evitar que esse debate seja de um lado só, que não haja ideias divergentes, ideias plurais, eu já estou solicitando que eu possa participar no decorrer da semana de outras reuniões virtuais, mas para que eu possa participar, falar, expressar a minha opinião, que é uma opinião de preservação sempre da liberdade de expressão. Assim como eu, vários outros parlamentares que estão junto comigo nessa cruzada, não é? Nós sabemos que existe aí uma influência do Supremo Tribunal Federal, que quer que se aprove essa lei, que o Supremo não está gostando nada, não está nada confortável com o fato das redes estarem fazendo críticas, né? Críticas até severas à atuação do Supremo Tribunal Federal. E por isso vários parlamentares têm sofrido essa pressão. Então é uma batalha difícil evitar a aprovação dessa lei, mas nós temos que lutar por isso, não podemos desistir de forma alguma, inclusive apresentando emendas para minimizar os prejuízos caso a gente não consiga simplesmente eliminar essa lei aí do cenário político, tá? Mas contem conosco, vamos continuar aqui lutando todos os dias pela minha liberdade, pela sua liberdade, pela liberdade de expressão de todas as tias do Zap.